pessoal, mais uma vez, eu sou Lolita Garcês, estou aqui no canal para trazer para vocês mais uma história policial. É a história da austríaca Natascha Kampusch, mantida em cativeiro durante 8 anos por seu raptor. É uma bela história, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal e ative o sininho para estar recebendo os novos conteúdos. A sua inscrição é muito importante para nosso crescimento. Desde já vou pedir a todos que me desculpem as pronúncias em inglês, porque eu sou péssima e eu não sei falar inglês, pessoal. Então vamos lá? Natascha Maria Kampusch nasceu em Viena no dia 17 de fevereiro de 1988. É uma cidadã austríaca conhecida por seu sequestro aos 10 anos de idade, quando ela estava a caminho da escola, depois do que passou mais de 8 anos em cativeiro. Aprisionada numa cela do porão da casa de seu raptor, Wolfgang Prilopio, desde 2 de março de 98, quando se encontrava a caminho da escola. Escapou no dia 23 de agosto de 2006, com então 18 anos. O caso foi descrito como um dos mais dramáticos da história criminal da Áustria. Isolada do mundo da infância ao fim da adolescência, foi submetida a todo tipo de humilhação psicológica e sexual, tortura física com surras constantes e privações de comida e luz. Sua fuga causou o suicídio de seu sequestrador, uma comoção nacional e uma crise no governo e nos serviços de segurança do país, com relação às falhas descobertas e ao acobertamento dos erros nas investigações policiais durante os anos em que ela esteve desaparecida e, segundo eles, que poderiam ter sido levado à sua libertação bem mais cedo. A história de Natascha chocou o mundo, transformou-a numa celebridade nacional e internacional, que resultou em biografias, autobiografias, documentários e até em livros, e inclusive shows na televisão. Filha de Ludwig Koch e Brigitta Cirne, nascida Kampusch, na infância não tinha boa relação com sua mãe. Natascha descrevia como alguém de natureza enérgica e decidida, pouco afeita a demonstrar emoções, alguém que não tolerava fraqueza nos outros e que detestava a vulgaridade. Já seu pai era alegre, carinhoso e brincalhão, mas pouco aplicado ao trabalho. Era dono de uma padaria e bebia muito com os amigos à noite. Ludwig Adamovic, chefe da comissão especial que seguiu a libertação para examinar possíveis falhas na investigação criminal, na investigação policial, afirmou que o tempo em que Kampusch esteve aprisionada talvez tenha sido melhor do que o que ela viveu antes. Declaração essa que foi vigorosamente refutada pela mãe de Natascha, que ameaçou processar Adamovic por suas declarações. A sua família incluía 2 irmãs adultas e 5 primas e primos. Suas irmãs eram filhas do primeiro casamento de sua mãe, a tratavam como bebê da casa, talvez treinando para ter filhos no futuro, dando-lhe banho, alimentando-a, trocando suas fraldas, levando-a para passear pelas ruas do bairro no carrinho de bebê, vestida com as belas roupas que a mãe, que era costureira, lhes fazia. Brigitta, uma mulher que engravidou precocemente, aos 18 anos, e tinha 38 quando Natascha nasceu. Teve que amadurecer rapidamente e, separada do primeiro marido,
Trabalhou duramente para sustentar as duas primeiras filhas. De temperamento pouco emotivo, apesar do amor pelas meninas, dizia às suas filhas que índio não sente dor quando retirava os pratos fumegantes da máquina de lavar. Era com sua avó materna, porém, que na infância Natasha se sentia mais confortável e segura. Em sua casa em Susserbrum, a poucos quilômetros do conjunto residencial em que a família vivia em Viena, uma pequena residência cuja aparência remontava às edificações do tempo do Império. Ela era mimada com chocolates, andava de bicicleta com outras crianças da rua e ainda colhia cerejas e groselhas dos arbustos da casa. Aos 10 anos, era uma comilona compulsiva, uma menina frustrada e solitária. Em casa, como forma de combater o tédio e a solidão que considerava ser a sua vida, assistia a todos os canais e programas de televisões possíveis, já que a família não se importava com o que ela assistia. E foi através da televisão a cabo que acompanhou várias reportagens e documentários sobre crianças desaparecidas, raptadas e assassinadas naquela região da Áustria e na Europa. Na época, o que a deixava muito impressionada. Seus pais se separaram quando Natasha tinha apenas 5 anos. Eles se divorciaram após o seu desaparecimento. A menina passava a temporada com os dois e havia voltado para a casa da mãe após uma viagem de alguns dias com o pai da Hungria, quando foi sequestrada. O sequestro da filha causou traumas profundos nos pais que a procuraram por anos. A mãe chegou até a ser acusada de cúmplice no sequestro. E o pai, que já tinha problemas com o álcool, perdeu de vez o controle da vida. Campucci saiu de casa no conjunto habitacional de Rheinbaueg para a escola onde cursava a 4ª série no distrito de Donaustadt, em Viena, na manhã do dia 2 de março de 98. Mas não chegou à escola nem voltou para casa. Aborrecida e frustrada, depois de uma discussão com a mãe, havia saído de casa sem beijá-la, como sempre fazia, com sua mochila e seu casaco vermelho. Caminhou por um dos becos rodeados de casa com jardins que ligavam o conjunto habitacional à rua Melangassi, a caminho da escola. Ao caminhar pela rua Rheinbaueg, notou à sua frente uma caminhonete branca parada e um homem moreno de olhos azuis do lado de fora, que olhava ao redor sem interesse. Preocupada, hesitou entre atravessar a rua ou continuar o seu caminho. Resolveu continuar e, ao passar por ele, foi agarrada rapidamente e jogada dentro da caminhonete que estava com a porta aberta. Nos primeiros dias, buscas foram feitas com o uso de cães e helicópteros. Cartazes foram afixados em todas as escolas de Viena e nos arredores. Uma testemunha de 12 anos afirmou ter visto a menina ser agarrada por 2 homens e jogada dentro de uma van branca. Depois, Natasha teria dito ter sido apenas um sequestrador. Quando esta pista foi finalmente investigada, uma grande busca policial se deu nas semanas seguintes, com 776 vans sendo revistadas em toda a área metropolitana de Viena e cidades vizinhas. Entre as vans revistadas estava do sequestrador Prokopiev, que vivia a cerca de meia hora de carro e do centro da capital, em Strasshof an der Nordbau, mas o veículo não levantou nenhuma suspeita investigado nessa batida policial. E ele disse à polícia que tinha passado toda a manhã do sequestro em casa e que usava a van apenas para transportar material para sua casa que estava reformando.
Especulações sobre quadrilhas de pornografia infantil ou de tráfico de órgãos humanos começaram a aparecer na imprensa, levando a polícia a fazer investigações buscando ligações com possíveis crimes do pedófilo e assassino francês Michael Fourniret, quando este foi descoberto alguns anos depois, ainda durante o cativeiro de Campeche. Como Natasha estava com seu passaporte quando foi raptada por causa da sua viagem à Hungria com o pai, as buscas foram também levadas ao exterior. Acusações contra sua família complicaram mais as investigações, com insinuações de que a mãe dela estava de alguma maneira envolvida no crime ou em seu acobertamento. Durante os 8 anos em que esteve sequestrada, Natasha foi mantida numa pequena cela de 5 metros na garagem da casa de Prilopil, cuja entrada ficava escondida atrás de um armário. Sem janelas à prova de som, a cela tinha uma porta feita de concreto reforçada com aço. O pequeno local tinha ainda uma pia, um vaso sanitário e uma cama tipo beliche, onde ela dormia na parte de cima e usava a escada para pendurar roupas. O espaço tinha 2,70 metros de comprimentos que ela cobria com apenas 6 pequenos passos, 1,60 metro de largura e 2,40 de altura. Com 20 pequenos passos, Natasha dava a volta em toda a área do cativeiro. O ar na cela vinha de um ventilador instalado no alto que passava por um tubo no teto vindo da garagem. O ruído deste ventilador, nunca desligado, iria quase enlouquecê-la pela repetição constante nos primeiros meses. Em sua primeira noite de cativeiro, Natasha, que ao ser jogada na van achava que gritava, mas não conseguia produzir nenhum som, perguntou ao seu raptor qual o tamanho dos sapatos dele. Vendo os documentários na TV, havia aprendido que o refém deve sempre tentar conseguir todas as informações de seu sequestrador para posterior identificação, e pediu a Prilopil que antes de apagar a luz de sua cela lhe colocasse na cama, no início, um fino colchão no chão. Contasse apenas uma história, e ele leu A Princesa e a Ervilha, parte 2, de um livreto de contos infantis tirado da mochila escolar. Ele desse um beijo de boa noite. Tudo foi feito pelo sequestrador com boa vontade. Nos primeiros 6 meses de cativeiro, ela não teve permissão de sair da cela em nenhum momento. Não pôde tomar banho a não ser na pequena pia da cela. Não podia olhar nem falar com Prilopil sem autorização e por vários anos não pôde deixar o pequeno espaço à noite. No primeiro ano, era obrigado a chamar seu captor de mestre, o que sempre se recusava a fazer, mostrando rebeldia que lhe custaria surras. Com 1 ano e meio de cativeiro, ele decidiu que Natasha não podia mais usar seu nome e agora pertencia a ele. Assim, ela era obrigada a escolher outro nome e passou a chamar-se Bibiane, sua identidade pelos 7 anos seguintes. Em dezembro de 1999, aos 21 meses de cativeiro, ela pôde respirar ar puro pela primeira vez, quando Prilopil lhe permitiu passar alguns minutos no jardim da casa com ele à noite. Pouco tempo depois, ele lhe disse seu verdadeiro nome e com isso Natasha teve a certeza de que seu raptor nunca a deixaria sair dali viva. Submetida a anos de abuso físico e mental após entrar na puberdade, Natasha muitas vezes dormia algemada a Wolfgang na cama dele. O fez pela primeira vez aos 14 anos. Era obrigada a raspar a cabeça para que fios não ficassem pela casa. Passou o período de fomes, chegou a apanhar mais de 200 vezes numa semana até ouvir sua própria espinha estalar. E era obrigada a lavar, cozinhar, arrumar e limpar a casa, quase nua,
geralmente apenas de calcinha e boné. Quando seu raptor resolveu fazer uma reforma na casa que durou anos, Natasha foi seu único operário. Chegou a carregar sacos de cimento pesados demais para sua idade, instalar piso, montar janelas e quebrar concreto, sempre sob as ordens dele e vigiada de perto. Qualquer erro, principalmente com a preparação da comida, era motivo para gritos ou tapas. No fim do dia, quase sempre voltava a ser trancada em sua masmorra. Tentou 3 vezes o suicídio, uma delas em 2004, incendiando papéis com uma chapa elétrica para esquentar comida que tinha na cela, de maneira a morrer por envenenamento provocado pela fumaça. Após ouvir seu nome num programa de rádio que debatia um novo livro sobre pessoas que haviam desaparecido sem deixar vestígios. Por 2 vezes anteriormente já tinha tentado se matar, estrangulando-se com peças de roupa aos 14 anos e tentando cortar os pulsos aos 15, sem conseguir levar até o fim seu intento em nenhuma delas. Com 16 anos, em vários períodos, Prilopil reduziu sua ração diária a 1/4 do necessário, alguém da idade dela. Nessa idade, chegou a pesar apenas 38 quilos, com 1,57 m. Depois de libertada, soube que seu índice de massa corporal nessa época era de 14,8. A Organização Mundial da Saúde considera índices inferiores a 15 como forte subnutrição. Achava-se uma visão triste no espelho, careca, com as costelas aparentes, maçãs do rosto fundas e os finos braços e pernas cobertos por hematomas. Em uma oportunidade, quando ela demorou a cumprir uma de suas ordens, ele lhe atirou um canivete que perfurou seu joelho. A casa, onde havia um interfone entre os cômodos comuns e a cela de campuche, para que o sequestrador pudesse falar com ela sem descer até lá, foi várias vezes visitada pela mãe de Wolfgang Wallström, que chegou a cozinhar e arrumar para o filho. Ela, porém, declarou depois que nunca notou a presença de mais alguém na casa, apesar de que por vezes notaram certo toque feminino em sua arrumação, mas sem nunca atinar de onde aquilo poderia ter vindo. Depois dos primeiros anos, Natasha podia passar grande parte do dia na parte de cima da casa, mas era levada de volta à câmara para dormir ou quando o sequestrador saía para trabalhar. Durante seu tempo ali, teve acesso à televisão e rádio controlados por seu raptor. Nos últimos anos de cativeiro, ela chegou a ser vista no jardim e até mesmo no carro de Prilopil, e um dos colegas de negócios de Prilopil disse ter visto a jovem com ele quando o sequestrador esteve em sua casa para pedir um trailer emprestado. Depois de alguns anos de cativeiro, em que o mais longe que chegava de sua cela era o jardim da casa, Prilopil a levou ao mundo exterior. O estado psicológico de Natasha e o domínio mental dele sobre ela, além de sua constante presença física, sempre a centímetros de distância, impediram, entretanto, qualquer possibilidade de fuga. Estiveram em uma loja de material de construção e num passeio de carro até Viena, onde foram parados numa batida policial na estrada. O policial chegou a pedir os documentos de Prilopil e do carro e olhar para Natasha no banco de passageiros. Em pânico com as ameaças de morte a ela e a quem chegasse ao carro. Em caso de qualquer reação, ela se manteve paralisada e o veículo foi liberado. Pouco antes de fazer 18 anos, Prilopil a levou a uma estação de esqui nas montanhas perto de Viena para esquiarem por algumas horas.
Depois de libertada, ela inicialmente negou esta viagem, mas acabou admitindo ser verdade, dizendo que não teve nenhuma chance de escapar. Esta viagem foi planejada meticulosamente por Prilopil, que a seu jeito psicótico tentava estabelecer uma vida normal com Natasha, como homem e mulher. Foi a primeira vez em 7 anos que ela esteve em campo aberto. O tempo todo esteve com o sequestrador próximo a ela, lembrando-lhe que a mataria e a qualquer um, caso ela chamasse alguma atenção. No único momento, sozinha que teve nessa viagem, a primeira vez em que ficou só, sem estar em sua cela após quase 8 anos, ela conseguiu ir a um banheiro feminino com Prilopil do lado de fora da porta esperando. O banheiro estava vazio, mas enquanto ela lá estava, entrou uma mulher. Enchendo-se de coragem provocada pelo desespero, dirigiu-se à mulher, dizendo-lhe várias vezes se chamar Natasha Campucci e que havia sido sequestrada, lhe pedindo ajuda. A mulher loira lhe sorriu com simpatia, virou as costas e foi embora. A reação foi um grande golpe psicológico para Natasha, que então teve a certeza que havia sido esquecida pelo mundo exterior e transformada num fantasma. Só depois de sua fuga, descobriu-se que a mulher a quem ela tinha se dirigido era uma turista holandesa que não tinha entendido nada do que ela havia falado. Mesmo assim, Natasha muitas vezes tentou discretamente atrair atenção, já que por anos suas fotos cobriam toda a Áustria. Mas ela nunca foi notada. De acordo com seu depoimento oficial, após a fuga, ela e Prilopil acordavam cedo para o café da manhã juntos. Ele lhe deu livros de modo que ela pudesse se tornar autodidata. E, de acordo com um amigo do criminoso que a havia visto uma vez, ela parecia feliz. Anos depois, explicando o sentimento de que não havia perdido nada durante seu confinamento, ela declarou: "Eu me poupei de muitas coisas, como cigarros, bebidas e más companhias." Mas acrescentou: "Eu sempre pensava, eu não vim ao mundo para ser trancada e ter minha vida completamente arruinada. Entreguei-me ao desespero com essa injustiça. Sempre me senti como uma pobre galinha num galinheiro. Vocês viram minha cela na televisão e na mídia e hoje sabem como era pequena. Era um lugar de desespero." O assessor da imprensa de Campucci, Dietmar Ecker, declarou depois que ela havia dito que às vezes Prilopil lhe batia tanto que ela mal conseguia andar. Quando ela ficava roxa de tanto apanhar, ele tentava reanimá-la, pegava uma câmera e a fotografava. Prilopil havia amedrontado Campucci, dizendo que as portas e janelas da casa tinham armadilhas cheias de explosivos e que ele dormia com granadas sobre o travesseiro. Também a ameaçava, dizendo que sempre carregava uma arma e a mataria, e aos vizinhos também, se ela tentasse fugir. Uma ocasião, ela fantasiou a ideia de cortar a cabeça de seu raptor com um machado, mas desistiu da ideia. Durante todo esse tempo em que esteve presa, prometia a si própria que iria crescer, ficar mais forte e resistente, e um dia seria capaz de ser livre de novo. Em 23 de agosto de 2006, Natasha estava no jardim lavando e passando o aspirador de pó na BMW de Prilopil, sempre vigiada de perto, quando, às 12h53, ele recebeu um telefonema no celular. Por causa do barulho do aspirador, ele se afastou para outra área da casa para poder atender ao chamado.
Deixando o aspirador ligado, ela saiu correndo pelo jardim sem ser vista por ele, que, de acordo com o que o interlocutor informou mais tarde aos investigadores, se comportou por toda a conversa sem parecer distraído ou perturbado. O portão do jardim estava pela primeira vez semiaberto. Natasha saiu por ele sem ser percebida e correu por cerca de 200 metros entre os jardins das casas vizinhas e pela rua tentando encontrar alguém. Na rua adjacente, viu 3 pessoas andando em sua direção: um idoso, um adulto e um menino, provavelmente 3 homens da mesma família, e pediu ajuda. Um celular para chamar a polícia. Os homens desviaram dela, seguindo seu caminho, dizendo não ter celular. Ela então pulou a cerca de um dos jardins da casa em volta, mas não encontrou ninguém. Continuou a correr, cruzando cercas vivas e canteiros das casas, até ver uma senhora através de uma janela aberta de uma das casas da rua Henning, e pediu ajuda gritando: "Eu sou Natasha Campucci", e dizendo que havia sido sequestrada. Todo o tempo apavorada de que Prilopil estivesse atrás dela. Foi mandada ficar na cerca viva e não pisar no gramado pela dona Ingite, de 71 anos, enquanto ela telefonava para a polícia. 2 jovens policiais atenderam ao chamado e, para a surpresa de Natasha, a mandaram ficar parada com as mãos para o alto. Perguntas rápidas foram feitas e ela foi levada pelos policiais à delegacia de Deusdivhagran. O sequestro havia terminado, depois de 3.096 dias de cativeiro. Sabine Freudenberg, a primeira policial a ter contato com Natasha após a libertação, declarou que ficou impressionada pela inteligência e articulação da jovem. No cativeiro, após os primeiros anos, Prilopil lhe havia dado livros, ensinado matemática, permitido acesso à televisão, jornais e revistas, e ela sempre ouvia a internacional, a estação oficial internacional da Áustria, dedicada à educação e música clássica, também com transmissão em espanhol e inglês. Na delegacia, policiais que haviam trabalhado em seu caso se juntaram ao seu redor. Natasha se sentiu sufocada e em pânico por estar cercada por tantas pessoas que lhe faziam várias perguntas ao mesmo tempo. Depois de anos, sem qualquer contato humano além de seu raptor. Não entendia por que não a colocavam num lugar tranquilo em isolamento, até que ela se tranquilizasse para fazer o interrogatório com mais calma no dia seguinte. Foi identificada pela cicatriz que possuía, pelo passaporte achado após as buscas na casa de Prilopil e por exames de DNA. Ela foi encontrada em boa saúde física, apesar de pálida, tremendo e pesando apenas 48 quilos. Aproximadamente o mesmo peso, 45 quilos, que tinha aos 10 anos quando foi sequestrada, e tinha crescido apenas 15 centímetros. Pouco depois de sua chegada a Deusdivhagran e as primeiras notícias veiculadas em plantões especiais das televisões e estações de rádio, a imprensa já tinha cercado completamente o local. Sua saída dali para ser transferida para a delegacia de Viena foi feita com a proteção de um grande cobertor azul que a cobria completamente, numa imagem que correu ao mundo. Seus pais, avisados, a encontraram em Viena em estado de choque e euforia, e o encontro foi em meio a choros e gritos de seus parentes. Desacostumada ao contato físico, os abraços de sua família, suas irmãs mais velhas, também acorreram à delegacia, a fizeram ficar tonta e quase desmaiar. A seu pai, Ludwig Koch, que a abraçaram em prantos e fez questão de procurar em Natasha a cicatriz que ela possuía desde a infância, disse: "Te amo", como dizia sempre que
que o pai se despedia após deixá-la na casa da mãe, quando passavam um fim de semana juntos, 8 anos antes. Não teve, porém, permissão para voltar para casa, ficando à disposição da polícia aos cuidados de seus psicólogos, sendo trasladada da delegacia para um hotel em Burgerland, num andar guardado por homens armados e totalmente interditado pela polícia, e aos cuidados de seus psicólogos, sendo trasladada da delegacia para um hotel em Burgerland, num andar guardado por homens armados e totalmente interditado pela polícia, que até ali não tinha notícias de Wolfgang Prilopil e temiam a vingança. Só voltaria ao convívio com a família semanas depois. Com a fuga de Natasha, Wolfgang Prilopil fugiu da casa e vagueou o dia todo por Viena. Encontrou-se com um amigo e ex-sócio, Ernest Osabel, num shopping center, onde lhe confessou os motivos de seus atos e teve sua imagem capturada por câmeras de segurança do estabelecimento quando se encontrava num balcão de informações. No fim do dia, sabendo que toda a polícia do país o caçava, Wolfgang suicidou-se jogando na frente de um trem em movimento perto da estação Weinpraterstraße, no norte da cidade. Ele havia dito a Campuche que nunca o pegariam vivo. Essa é a história do sequestro de Natasha no dia de hoje. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, é um caso verídico, é muito conhecido através de jornais, revistas, reportagens e até filmes feitos na época. Devido a essa grande repercussão, comente aí, dê sua opinião e se inscrevam no canal ativando as notificações. Até a próxima!